Olá, sobrinhos e sobrinhas, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Pia Suja da Semana e trouxemos hoje 4 notícias que não poderiam passar despercebidas. Então, meu querido diretor, vamos lá às notícias da semana? Bem, a primeira notícia do dia é o desafio de educadores contra abandono escolar na pandemia. A diretora Maria de Jesus Barbosa e seus colegas têm buscado os alunos um a um para lembrá-los de aderir ao ano letivo de 2021 na Escola Municipal Viveiro Raposo, em Alcântara, cidade de 22 mil habitantes no Maranhão. Quando a gente sente falta de um aluno, vai até a casa dele ou corre atrás dele na rua, diz Barbosa à BBC News Brasil sobre os esforços em manter os estudantes engajados depois de um ano difícil de escolas fechadas e dificuldade em promover aulas remotas. Quando começou a pandemia, um ano atrás, a escola passou a entregar materiais de atividades para os alunos fazerem em casa e devolvê-los 15 dias depois. O contato com os professores era feito para tirar dúvidas. As famílias aqui são humildes, a maior questão é a dificuldade em estudar sozinhos, sem apoio. Muitos não têm internet ou celular em casa, explica a diretora. Houve evasão porque eles se desestimularam, ficaram tristes, acabam querendo desistir. É uma situação assim bem triste, né, em relação da nossa educação no Brasil. O Brasil é um dos países, né, que mais prolongou as escolas fechadas, né, já é o segundo ano de escolas fechadas e fechadas as escolas públicas, né, porque as privadas estão abertas, estão funcionando. As pessoas que mais precisavam, né, das escolas abertas, que são as crianças, né, mais humildes, estão afastadas das escolas, isso prejudicando a educação delas, assim, num nível que a gente não consegue nem avaliar o quanto. Para mim, esses 2 anos, né, que estão passando, só deixou claro que educação não é um direito. Educação é um serviço. Se fosse realmente um direito, as aulas não teriam sido paradas por tanto tempo, prejudicando as crianças mais pobres de uma maneira assim tão terrível. Imagina como que vai ficar essa distância no aprendizado que já havia de um aluno de uma escola pública para uma escola privada. É uma coisa assim desanimadora, preocupante. E falando em preocupante, né, 2 dados aqui que são bem preocupantes. Segundo o IBGE, em outubro de 2020, um contingente de 1,38 milhões, 1.380.000 estudantes de 6 a 17 anos, cerca de 3,8%, estava sem frequentar a escola presencial ou remotamente. E esses estudantes não frequentavam, somam-se outros 4,1 milhões que afirmaram frequentar a escola, mas não tiveram acesso a atividades escolares e não estavam de férias, 11,2%. É muita coisa, né? É um número assim bem alto. E olha a frase. Estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram seu direito à educação negado em 2020. Sim, porque não tinha como, né? Eles tiveram que ficar em casa, não importava muito se eles tinham internet ou não, né? Eles ficaram em casa. E sem contar que muitos desses adolescentes, agora que fecharam, né, boa parte, fizeram lockdown e acabaram com os empregos, muitos adolescentes vão ter que sair da escola para começar a trabalhar e ajudar nas despesas de casa, né? Visto que tudo tá mais caro. Nossa, prejudicou os jovens de uma maneira assim bem terrível. Inclusive a diretora fala, né, ali em cima, que procuraram um a um cerca de 400 estudantes individualmente da escola dela e diz que a galerinha do 6º ao 9º ano diz que foi até mais tranquilo, mas a galera do EJA, lembrando, EJA, Educação de Jovens e Adultos, foi mais difícil. Por quê, né? A galera tem que trabalhar, então já apertou o bolso. O que ele acaba soltando? O que ele acaba deixando de fazer? Trabalhar ou estudar? Acaba indo trabalhar, né? Deixa o estudo por último. Assim, eu admiro essa diretora porque ela tá indo, coitada, correndo atrás, né? Aluno por aluno, ela tá ali se esforçando. Mas nessa distância entre aluno e professor, porque assim, eu defendo o homeschooling, mas eu reconheço que o homeschooling não é para todo mundo, né? Não é toda pessoa que ela tá disposta ao homeschooling. Então, assim, muitas pessoas precisam da escola. Então, esse distanciamento prejudica bastante. Eu tiro pelo meu filho. Eu vejo assim, as professoras dão aula, esse ano ele nem viu quase a cara da professora, e as professoras dão uma aula lendo o slide e nem vê a cara dela, nem sabe mais como que é o rosto da professora. Eu acho que falta essa questão meio uma aula mais humanizada, né? E esse afastamento, esse distanciamento prejudica bastante. Nem todo mundo tem uma família em casa que tá ali do lado para ajudar, para estar direcionando, né? Bem, a segunda notícia do dia é: criptomoedas estão com os dias contados, diz vice-presidente do Bank of China, Brasil. Cheng aparentemente é um grande apoiador do governo, afirmando em resposta a seu próprio post que confia na tecnologia e no governo.
governo, né, em Gov We Trust. Então ele disse, né, as criptomoedas estão com os dias contados, de acordo com Xia Huasheng, professor de finanças da FGV e vice-presidente do Bank of China Brasil. O comentário feito no LinkedIn acompanha um link para um artigo do The Economist intitulado The Digital Currencies That Matter, as moedas digitais que importam, que fala sobre a chegada de moedas digitais envolvidas por bancos centrais. Tá, vamos lá. As moedas que importam são as moedas que foram desenvolvidas por bancos centrais. Na cabeça dele é. E controladas pelos governos. Aham. Eu acho que eu nem vou ler o resto. Não, essa galera acha que desenvolver uma moeda virtual já é o suficiente para todo mundo falar, uhul, agora eu quero. As pessoas se esquecem que as pessoas migraram, né? A maioria das pessoas acabaram indo para as criptomoedas porque elas não acreditavam na moeda estatal. Por quê? Porque o governo precisa de dinheiro, ele imprime mais, ele precisa de qualquer coisa, ele dá um jeito de tirar o dinheiro onde não existe, fazendo com que a moeda se desvalorize. Um dos grandes motivos de fazer o dinheiro desvalorizar são os governos. Então agora só o fato dele criar uma moeda vai ser o suficiente para as pessoas falarem, agora eu quero. Na verdade, você tem uma moeda que é uma moeda normal, só que, assim, controlada pelo governo, por Banco Central, mas digital, né? É a única diferença. Qual que é a diferença? Eu não sei, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas qual que é a diferença disso pro seu crédito que você tem ali no seu netbanking, você vai lá, paga seu cartão, enfim, eu não sei qual que é. Eu ficaria, assim, otimista se, por exemplo, fizesse assim, não, vai existir, vamos dar um exemplo aí do real. Vai existir uma criptomoeda chamada real, sem ser a do cachorrinho lá, e aí vai existir essa nova moeda, né, o governo desenvolveu, vai existir, não sei, 30 milhões de moedas, né, dessas moedas virtuais de real, e acabou. O governo não vai conseguir criar mais, não tem como aparecer, né, tokens do nada. Então, assim, eu ficaria, nossa, vai ser legal, né? Tem um número finito ali de moedas. Mas se for pro governo controlar, para ele colocar lá a quantidade que ele quer de moeda, não vai resolver nada. E eu quero ver o que eles vão fazer com quem vai continuar usando Bitcoin. Porque uma coisa o governo pode até controlar, mas se eu passo Bitcoin pro meu amigo passa dinheiro, meu amigo, não vai ter como. O tweet dele é ridículo, vamos lá, ó. Bom dia, as moedas digitais não emitidas pelos governos estão com os dias contados. Elas vão ser controladas, ele não aprendeu ainda português muito. Elas vão ser controladas indiretamente pelos governos ou entrar para o mundo de moeda ilegal de vez. Então, por que investir em Bitcoin agora? Veja a chegada de mais moedas digitais dos bancos centrais, Fedcoin e euro. Uma boa leitura da análise Economist desta edição. Acho que esse cara ou ele não sabe por que as pessoas compram criptomoedas, ou ele tá de pura maldade, né? De pura mal intencionismo. Eu prefiro acreditar que ele tá de mal intencionismo, sei lá. O que ele não entende? Ele não entendeu qual que é das criptomoedas. E nem português também. Também. Cara, o problema das pessoas ter migrado para as criptomoedas foi por conta dos problemas que o governo traz quando ele imprime a moeda, e aí vai resolver o problema com mais governo? Não faz sentido algum. Bem, a terceira notícia do dia: Estado terá de pagar R$100 mil a jovens condenados injustamente em São José dos Campos, São Paulo. Primos passaram 205 dias presos por roubo de veículo com utilização de arma de fogo. Defesa pleiteia indenização maior. Vamos entender essa treta aqui. TJSP condenou o Poder Executivo Estadual a indenizar aí 50 mil cada um dos dois primos detidos em 2008 sob a acusação de roubo de veículo sob utilização de arma de fogo em São José dos Campos. Os jovens passaram 205 dias detidos. A dupla, que na época tinha 20 e 21 anos, caminhava em uma rua na região central da cidade quando foi abordado pela polícia encaminhada à delegacia. A vítima fez o reconhecimento por meio de uma foto em um telefone celular. Gente, 2008, certo? Não era todo mundo que tinha um iPhone lindão, que tira foto top. Era aquelas fotos daquele jeito. 2008. Aliás, eu nem lembro qual foi o ano que o iPhone foi lançado, mas enfim. A vítima fez o reconhecimento por meio de uma foto no telefone celular, o que, segundo a defesa, seria a única prova apresentada ao longo do processo. A absolvição ocorreu em novembro daquele ano, mas apenas na semana passada, gente do céu, a juíza da segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, Thaís Helena Jardim, fixou o valor da indenização em R$50 mil para cada primo. Eu suspeito que demorou um pouco. Não,
imagina! Nossa justiça aí, estatal, é eficientíssima, maravilhosa. Aí eu fico pensando uma coisa, porque, por exemplo, na matéria tá falando que eles só conseguiram a prova cabal lá, que os caras não estavam envolvidos, porque eles contrataram uma empresa privada para estar investigando, e essa empresa conseguiu lá ver que eles não tinham culpa desse crime. E aí eu fico pensando em alguns pontos. O policial foi lá, prendeu os caras. Ele representa o governo, certo? Então ele fez uma coisa errada de ter prendido alguém que não era culpado. Sabendo que a justiça não produz dinheiro, então pessoas inocentes, através de impostos, estão pagando indenizações de cagada do Estado. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, o Estado gerou um problema para a população, porque os dois fazem parte da população, e a população está pagando pelo problema que o Estado fez, com atraso, com correção, juros e tudo mais. Pois é muito difícil ainda discutir a questão da segurança privada. Importante salientar que quando a gente fala em indenização, às vezes a pessoa pode falar assim, mas indenização, né? Isso aqui é porque é indenização. Imagine você passar mais de 200 dias na prisão, só com gente fina, galera massa, muito educada, muito receptiva, e você é inocente, né? E você fala que é inocente e ninguém acredita. Então imagina 200 dias desse inferno. E aí pensa, 2008, chega em 2021, a galera, né? Teve essa treta, vamos indenizar eles? Gente. Então, eu concordo, eu quero deixar claro que eu concordo de ser indenizado. Eu concordo. O que eu questiono foram lá, prenderam errado, e aí quem vai pagar a indenização não é quem fez, não existe uma pessoa física, um ser que vai ali responsabilizar. Quem vai pagar são as pessoas, né? O Estado, ele não gera dinheiro, ele vai tirar dinheiro de alguém para poder pagar. E outra, né? Assim, eu acho que a indenização é uma coisa, mas o que acontece com quem julgou errado, com quem prendeu errado, com quem participou de todo o processo aí, de tanto da prisão, de uma certa forma até, né? Fugindo agora um pouco da esfera do Estado, mas a pessoa que testemunhou errado, né? De uma certa forma. Tudo bem, a pessoa ainda pode alegar, tá nervosa, não sei, mas essa galera toda participou de um processo que fez duas pessoas passarem 200 dias na prisão. E aí, como é que fica? E como elas não são diretamente julgadas, passa. Coloca a culpa lá, é culpa do Estado, né? E passa. É revoltante. Por isso que deveria ter vários tipos de justiça, concorrência entre as justiças. É muito complicado falar sobre isso agora, porque são temas bem complexos, mas tudo que há uma maior concorrência pode ter uma maior eficiência. Então, a longo prazo, poderia se estudar em maneiras de justiça, que a nossa deixa a desejar. E como de costume, a última notícia é sempre a notícia mais bizarra, né? Então, olha só, novo no setor, Left Bank tenta unir investimento e ideologia de esquerda. Só a manchete já dá uma bugada na cabeça, mas vamos lá. Grupo que também inclui uma operadora de telefonia, aposta em mobilização nas redes sociais para crescer. Fintech oferece serviços bancários para pessoas físicas e empresas. Tá, aí aqui tá o slogan, né? A propaganda da empresa. Seu dinheiro, sua conta sem banqueiro. Até aí... Tá, um novo projeto de negócio quer unir investimento e ideologia. Agora, simpatizantes da esquerda têm uma fintech, startup de serviços financeiros, e uma operadora de telefonia celular à sua disposição. Desde dezembro, o Left Bank está no ar, com a oferta de serviços bancários para pessoas físicas e empresas. Entre os produtos, há pagamento de boletos, transferências, envio de dinheiro por SMS, cartões sem anuidade. São quase 2.000 correntistas já. A ideia não é fazer discriminação, mas aproximar grupos de interesse que se interrelacionam em bolhas. É como se esses consumidores fossem comprar uma marca com a qual se identificam, diz Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Câmara e diretor-geral do Left Bank. Apesar de mirar à esquerda e priorizarem temas como meio ambiente, questões sociais, as empresas nasceram para dar lucro. A Lefton, por exemplo, não exige fidelização, não cobra multas em caso de saída do plano, aceita consumidores que tenham pendência de crédito, promete atendimento rápido no call center. Especialistas dizem que a iniciativa pode ser uma boa ideia, apesar de estar limitada pelo público potencial e de a proposta ir contra as tendências de inclusão. Pior, né? Politicamente é um marcador de mercado interessante. E aí? Você viu a notícia? O que você achou, Du? Ser bem sincera, eu achei fantástico. O que eu quero deixar claro aqui é que isso só pode acontecer num lugar que tenha uma livre concorrência. Por exemplo, no mundo capitalista, podemos deixar lá um banco do governo, um banco digital, e
podemos ter a Left Bank. Diferente de se fosse um lugar com um controle central, vamos dizer assim, socialista, né? Onde ele poderia determinar apenas um banco para todo mundo, que seria uma merda. Então, isso que eu fiquei curioso, porque assim, eu queria saber a reação da galera da esquerda, porque, assim como você disse aí, a própria ideia, talvez, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas a própria ideia vai meio que contra algumas coisas que muitos, né, dá pra generalizar, mas muitos da esquerda defendem, então eu dei uma bugada aqui. Porque a ideia do banco, as premissas do banco, não são ruins. Agora, como disse o camarada ali, tipo, eles estão talvez se limitando ao público, né? Se eles tivessem tirado o... Vou nem falar do nome, pode deixar Left Bank, mas falar de um banco para ideologia de esquerda, era um banco digital. Então, eu acho legal, porque as pessoas podem escolher. Poderia ter um banco libertário, pode ter um banco de direita, poderia ter banco... Qualquer tipo aí de banco. Eu acho assim, eu não me importo de ter essas empresas. As pessoas devem se vincular aonde ela se sente melhor, aonde ela se sente à vontade. Não há problema nenhum num banco assim. Agora, se ele vai durar, se ele vai falir, aí é outros 500. É um laboratório para ser observado. Mas que a ideia é boa, que tenha, que venha. Essa é a diferença que tem entre os libertários e os socialistas. Os socialistas geralmente gostam de coisas mais centralizadas, que o governo tá ali direcionando. O libertário não. O libertário, ele quer que você desenvolva o que você quiser, desde que não enche o saco dele. Desde que você não tenha que coagir a pessoa pra fazer aquilo, entendeu? Outra coisa que me deixou surpreso é que o presidente, né, o diretor-geral, aliás, do Left Bank, é o ex-presidente da Câmara, né, o Marco Maia do PT. Eu não conheço o Marco Maia, não conheço o trabalho dele, mas eu achei interessante até pra ver, né, qual que é a ideologia dele, o que ele defende, porque é meio que surpresa, né, pra mim, pelo menos, né, um cara desse criar um banco. Agora fiquei curioso pra saber qual que é a dele, qual que é a ideia dele, o que ele pensa, o que ele já fez ali dentro da Câmara. Eu também não conheço a história dele, eu não sei no que ele se baseou para fazer esse banco, mas eu vou dar uma investigada. Você aí que tá assistindo, se você sabe de alguma coisa, ficou curioso aí, foi e descobriu, conta pra mim aqui no comentário que vai ser muito legal descobrir o que essa galera aí tá desenvolvendo. E por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se você não assistiu o último episódio do Sua Pia Tá Limpa, vai lá, assista. Eu mostrei que o Uruguai é melhor do que o Brasil. Então vai lá, assista, não perca mais tempo. Até o próximo Pia Suja da Semana e tchau, tchau!